senhoras e senhores deputados. Creio que não vai ser apenas uma pergunta, serão mais algumas. Mas começar por dizer, Senhor Ministro, que creio que saberá que todos os grupos parlamentares, todos os senhores deputados, creio, por isso, apoiam a ideia de se realizar um inquérito parlamentar a propósito de todo o processo Banif. E creio que provavelmente também todos os grupos parlamentares, pelo menos essa é a posição do PSD, não desejavam ver como saída para o caso do Banif uma solução de liquidação. E por isso, porque entendemos que esse inquérito parlamentar deve ser realizado e achamos que ele deve analisar tudo, desde os desequilíbrios na gestão do banco que levaram desde logo à primeira recapitalização, até às decisões agora tomadas e que tivemos aqui uma primeira explicação perante o Parlamento, e pelo meio todas as atuações de todos os agentes da administração do banco, do regulador e de todos os governos, todos sem exceção. E portanto estamos muito disponíveis para o fazer sem utilizar este tema como arma de arremesso político, e procurar fazer um exercício como esta Casa já fez no passado de discussão e avaliação construtiva e com espírito verdadeiro de procurar encontrar respostas. Eu queria fazer-lhe em primeiro lugar, e por isso queria começar por fazer algumas perguntas concretas sobre a proposta de lei que aqui apresenta, porque nos merecem algumas dúvidas, que são basicamente as seguintes. Para além das alterações nos mapas, que basicamente incluem as permissões de receita e despesa, há um conjunto de alterações a limites de empréstimos, garantias e endividamento líquido. E a pergunta é se estes limites estão na proposta que é aqui apresentada exatamente mudados no valor de cada uma das entradas, do empréstimo, das garantias. Isto significa que os limites existentes estavam esgotados? Estavam absolutamente esgotados? Porque se não estavam esgotados, as alterações deviam ser pela medida do necessário para conceder o empréstimo, para conceder a garantia e, portanto, não deveriam ser necessários. Primeira conjunto de perguntas. Portanto, qual é que era o ponto de situação da execução de cada um destes limites? Qual é que era a folga? Devia ser significativa. A ideia que nós temos é que há folgas em cada um destes limites e, portanto, porque é que nós não estamos a alterar apenas na medida da necessidade? Ponto 1. Segundo ponto. Em particular, relativamente à concessão de garantias. Há um mecanismo no artigo 139, que é a iniciativa para a estabilização financeira do Orçamento de Estado, com um limite de 24 mil milhões, que deveria ser utilizado e poderia ser utilizado para a emissão da garantia sem necessidade de estar a aumentar os limites no artigo das garantias. Ele foi criado em princípio para isto. Porque é que não é realizada e porque é que a garantia não é emitida ao abrigo desta iniciativa para o reforço da estabilidade financeira? Artigo 139. Por outro lado, terceira questão. Estão os senhores a pensar emitir nova dívida para fazer estas injeções? É necessário emitir dívida pública adicional nos próximos dias para realizar estas operações? É porque, se não, pergunto, em princípio, se utiliza designadamente a chamada, o cash buffer, ou se quiser, os depósitos existentes, creio, perguntava-lhe também, se ainda são de 8 mil milhões, se vamos utilizar e se não emitimos nova dívida, não haveria necessidade de aumentar o limite de endividamento líquido, em princípio. E, portanto, gostaria, Sr. Ministro, de conhecer as respostas a estas perguntas. Mas queria agora fazer-lhe algumas perguntas sobre a decisão, para a compreendermos melhor. Houve, de facto, um conjunto de informações aqui trazidas, importantes. Eu queria começar a primeira questão sobre a decisão que tomaram. Ficou claro, pareceu-me, que o Governo não conseguiu concluir a venda voluntária. Mas notei, pareceu-me,
uma contradição entre o que disse o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado relativamente ao processo. O Sr. Ministro disse que há um processo formal de venda desde setembro. O Sr. Secretário de Estado disse que o processo de venda tinha 15 dias. E por isso é que não tinha havido tempo para as coisas serem avaliadas. Pode haver ou não uma contradição. Também o Sr. Ministro saberá que desde há muito foram realizadas várias iniciativas para que o banco fosse vendido. Aliás, saberá o Sr. Ministro também e confirma que em maio a Assembleia Geral que era suposto nomear a administração, foi suspensa e foi comunicada à CMVM oficialmente com o argumento que estaria à venda iminente. Essa venda não foi realizada, tal como este Governo não conseguiu concretizar essa venda voluntária. Porquê? Porque é que a venda não é concretizada. E não é concretizada, pareceu-me dizer o Sr. Ministro, desde logo, porque ninguém quis oferecer um preço que não fosse um preço positivo. Qualquer das ofertas precisava sempre de recapitalização e o Sr. Ministro pergunta, é verdade ou não que a Comissão Europeia rejeitava, desde sempre, não é de agora, rejeitou sempre a realização de uma venda em que o Estado tivesse que fazer uma nova recapitalização. A não ser que, e essa é a pergunta, fosse em cenário de resolução. E, portanto, só era possível concretizar a venda ou se houvesse alguém que quisesse comprar sem fundos públicos, coisa que era inviável e este Governo também o confirmou, ou fazendo uma resolução. E então, queria lhe perguntar, Sr. Ministro, como é que se decide uma resolução? É verdade ou não que nos termos da lei vigente em Portugal, a resolução é decidida pelo Banco de Portugal, e segundo disse o Banco de Portugal, foi o próprio que decidiu, teve um pedido do Governo para que considerava um conjunto de limitações, designadamente não tinha conseguido concretizar a venda voluntária, mas diz a lei que a resolução só pode ser aplicada quando o banco for insolvente. E foi isso que o Banco de Portugal teve que declarar no sábado. Ou seja, o Sr. Ministro, mesmo que quisesse, tivesse chegado a funções no primeiro dia em que chegou a funções, quisesse ter vendido em cenário de resolução, não podia, porque o Banco de Portugal precisava do ter decidido e para o Banco de Portugal o ter decidido era necessário que o banco estivesse em risco de insolvência ou em situação de insolvência. E, portanto, eu queria saber, Sr. Ministro, o que é que o Banco de Portugal dizia sobre isto, como foi a interação com o Banco de Portugal, e se é verdade ou não, pareceu-me perceber das suas palavras que sim, que contribuiu muito a situação que ocorreu na semana passada. Disse o Banco de Portugal, nas suas palavras, que a situação de liquidez do Banif sofreu uma degradação notória e muito acelerada nos últimos dias, expressa numa saída substancial de depósitos. Quanto é que foi essa saída? Ouvimos falar 900 milhões, 1000 milhões em uma semana por causa de uma notícia. Só perante isto é que o Banco de Portugal fez a resolução e só perante isto é que foi possível fazer uma venda com capitalização pública. Não antes e não com outras formas. Relativamente à Direção-Geral da Concorrência, à Comissão Europeia, é verdade ou não que tiveram uma posição que já tinham há muito de perspectiva de inviabilidade do banco? Aliás, aquilo que ouvimos dizer sobre o BCE agora, é verdade ou não que era isso que a Direção-Geral de Concorrência dizia há muito tempo? Dizia designadamente que não aceitariam dinheiro público no banco, mas que não fosse num cenário de resolução. Rejeitavam que o banco pudesse ser integrado na Caixa Geral de Depósitos e, portanto, rejeitavam qualquer venda que não fosse a bancos de grande dimensão, bancos e de grande dimensão, ou seja, não podiam ser fundos, quaisquer hipóteses que pudessem ter sido encontradas em meses anteriores não eram viáveis e, portanto, gostava que comentasse a posição da Comissão Europeia, o diálogo do Governo com a Comissão Europeia e a forma como a posição, desde há muito, há quem diga, desde o início da análise da autorização provisória, era uma posição que fechava praticamente todas as alternativas. Depois, Sr. Ministro, sobre a fatura que esta decisão traz.
Eu percebi a explicação do Sr. Secretário de Estado sobre os 746 milhões de euros de garantia bancária, mas que acrescem que são relativos a ativos que o Estado e o Fundo de Resolução também meteram, a quando da sua saída, uma injeção de capital de 2.255. Ou seja, a conta é uma conta que... Ou seja, para terminar... Sim, eu vou procurar terminar depressa, Senhora Presidente, peço-lhe só um bocadinho mais de tolerância. O banco tinha ativos de 12 mil milhões. 13,5 mil milhões, considerando também o capital, a injeção anterior que se perde, e, portanto, é ou não é uma fatura demasiado grande, considerando que, por exemplo, no caso anterior de resolução, ativos 5 vezes superiores levaram a um esforço global de resolução que não é muito superior a este. É superior a este, mas não é muito superior a este. Acredito ao Governo que não podia fazer mais nada para evitar esse haircut ou essa depreciação? Queria ainda perguntar-lhe... Senhora Presidente, deixe-me só fazer mais 3 perguntas, se me permitir. Senhor Deputado, seja muito breve. Vou tentar. Quanto é que avalia ser a perda de valor do banco pelas situações que ocorreram nas últimas semanas, em particular na última semana? Gostava que me explicasse agora o negócio com o Santander, que recebe quase 10 mil milhões de ativos, paga 150 milhões de euros e recebe ainda em cima disso uma garantia de 750 milhões. Está garantido que todos os trabalhadores que passam ficarão e que toda a presença do Banif nas ilhas e na diáspora ficam. E gostava que me explicasse, porque invocou o Sr. Secretário de Estado a regra do limite de 5% do Fundo de Resolução, que o Governo contabilizou em 485 milhões, mas a UTAU hoje nos comunicou ser de 575 milhões. Mas é uma pergunta. Só que a norma que prevê esses 5% também prevê como condição que esses 5% são aplicáveis quando tenha sido aplicada uma perda de 8% a acionistas e credores. E a minha pergunta final tem por isso que ver com a perspectiva que o Governo tem sobre a distribuição deste esforço. Aquilo que foi ou não foi pedido aos acionistas, que foi ou não foi pedido aos credores, que foi ou não foi pedido ao sistema financeiro, porque, ao que sabemos, o sistema financeiro não meteu um euro ainda. Porque é que estes 475 milhões de euros não foram exigidos, não foram capitalizados pelos bancos e o Estado teve que emprestar? Porque é que o Santander recebeu, e eu espero que o Sr. Ministro afaste esta ideia, não seja isto um presente de Natal parecido com o ótimo negócio que tiveram do Tota à conta dos trabalhadores. Isto é uma pergunta, não é uma acusação. A nossa preocupação neste processo é que consigamos, sem utilizar o processo como arma de arremesso político, poder discutir e esclarecer tudo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado.